Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, como eu comentei lá no meu Instagram, eu trouxe aqui para o YouTube um vídeo maior e completo contando detalhadamente toda a história do processo do julgamento contra a Antônia Gonzalez, que foi acusada e processada pelo crime de bruxaria. Então, vamos lá. Então, gente, só para lembrar todo mundo do porquê que eu não quis colocar essa história completa lá no Instagram nem no TikTok, porque essa história pode ser um pouco pesada, então alerta de gatilho, alerta de violência, violência inclusive contra crianças, então se isso for um conteúdo sensível para você, é melhor não assistir esse vídeo, mas lá no Instagram e no TikTok eu vou postar uma versão bem resumidinha, não contando os detalhes, só falando do que é interessante nesse processo, tá bom? Então vamos lá, gente. A nossa história, ela começa no bairro de Lavapiés, em Madrid, no ano de 1643, na noite do dia 22 para 23 de fevereiro, na casa do Francisco Casterron e da sua esposa, Juana de Lascano. Eles colocaram para dormir o seu filhinho de 9 meses, junto com uma garotinha que eles cuidavam. E quando o casal foi se deitar, eles se assustaram com uma grande coruja que saiu voando pela janela. E aí, no dia seguinte, ou seja, no dia 23 de fevereiro, eles se depararam com a tragédia. Eles encontraram o seu filhinho já sem vida na cama. E, desolados, eles levaram o corpo do bebê para a casa da mãe do Francisco, a Maria del Canho, ou seja, a avó paterna do menininho, para que fossem feitos os preparativos, né, pro enterro, para a sepultura e tal. E ao olhar para o corpo do seu neto, a avó ela notou algumas coisas estranhas, ela não estava achando aquela história muito bem contada, e aí ela chamou dois médicos cirurgiões para analisar aquele corpo, o Manuel de Montalbán e o Andrés Vela, e os dois eles deram o seguinte veredito, abre aspas. A morte do dito bebê não foi natural, mas sim violenta no modo e na forma com que é notório que as bruxas matam e ferem. Parece não haver dúvida que a dita morte foi causada por bruxaria, como é manifesto pelas partes da dita criatura, do bebê, machucadas, parecendo que elas, as bruxas, o haviam chupado. E aí esse chupado faz referência à crença, né, de que as bruxas na Espanha, elas tinham um caráter vampírico, ou seja, elas chupavam, sugavam o sangue das suas vítimas, principalmente das crianças. Ou seja, de acidente trágico, agora o caso passava para um outro patamar, bruxaria e pacto demoníaco. A principal acusada foi Antônia Gonzalez e, como cúmplices, a Maria Bautista e a Maria de Cárdenas. A Antônia Gonzalez, ela costumava frequentar a casa do casal, os pais da vítima, para dar conselhos, tirar a sorte das cartas, e ela também atuava como conselheira amorosa do casal, porque já havia um tempinho, a relação dos dois não andava muito boa, então eles disseram que costumavam chamar a Antônia para dar conselhos amorosos para os dois também. E aí, no meio desse processo todo, a Antônia acabava ensinando também alguns feitiços de amor para Juana. Ou seja, já tem aí um caráter de feitiçaria, né, nas costas da Juana. Inclusive, alguns dias antes do acontecimento, a Antônia Gonzalez, ela havia, né, tirado as cartas para o casal e ela teria dito que algo de muito ruim iria acontecer com eles nos próximos dias. Então, ela fez esse alerta que ela teria visto nas cartas, o que só aumentou a suspeita sobre ela, né? As duas outras mulheres, elas também se tornaram suspeitas por serem amigas da Antônia Gonzalez e pelas suas histórias de vida. Uma era natural de Nápoles, na Itália, e a outra de Toledo, na própria Espanha, mas ambas já tinham fama de serem feiticeiras lá nas suas cidades natais. As acusações também se baseavam no suposto comportamento público das acusadas. Isso é muito importante, o comportamento público e a fama pública da pessoa. A acusação dizia que as três se comportavam de maneira, abre aspas, escandalosa e extravagante. Elas teriam o costume de dançar com pandeiros e castanholas em noites de tempestades e de nevascas. Elas falavam alto, elas cantavam pelas ruas
Então, esse depoimento, ele era muito importante, porque se acreditava que as bruxas, elas tinham o poder de alterar o clima e trazer tempestades. Ou seja, quando a acusação, né, dizia ver essas 3 mulheres cantando e dançando pelas ruas, justamente nas noites de tempestades e de grandes nevascas, isso também era um a mais para a acusação. Bom, e aí com todas essas acusações, um oficial da Inquisição foi até a casa da Antônia procurar alguma prova e eles recolheram um baralho de cartas, né? E um pedaço de pão escurecido que a Antônia confessou depois ser pão molhado com sangue menstrual. E eles também acharam numa gaveta, junto com esse pedaço de pão, um pedaço de corda que tinha sido usada no enforcamento. Ela foi então presa, acusada de pacto e adoração do diabo. Esse caso, ele parecia ser fácil e rápido de se solucionar. Afinal, as evidências pareciam claras e eles tinham o que era mais importante, a confissão da ré. Ela, quando foi presa e levada a júri, no primeiro momento, ela confessou os crimes. E quem assistiu a minha série sobre o filme Silenciadas, ou aquela Arre da Netflix, vai lembrar que essa era a prova final. Ou seja, a confissão do acusado era o que mais importava para o júri, para o julgamento. Quem não assistiu, volta a alguns posts que tá bem legal, vale a pena. Mas aí, gente, nós temos uma reviravolta no caso. No momento do julgamento em que a Antônia iria fazer a sua declaração, ela, a princípio, como eu já disse, confessou ser bruxa e ser culpada pela morte do menino, mas depois de muitas idas e vindas, ela acabou também dizendo que aquela não era a sua real identidade. Ela, na verdade, se chamava Maria Gonzalez, tinha 21 anos e não 24, como ela tinha dito anteriormente, dizia para todo mundo. Ela havia sido casada na cidade de Segóvia, que é ali perto de Madrid, mas ela fez o desquite, né, já que separação não existia, e ela se mudou para Madrid com essa nova identidade, com a intenção de começar uma nova vida. E aí, gente, tendo 21 anos, ela era considerada menor de idade, ou seja, o tribunal foi obrigado a colocar um advogado como seu curador e responsável, o Pedro Martins Hurtado, que montou para Maria, né, agora a Maria, uma defesa impecável. E aí, gente, toda a tese de defesa passou a estar pautada na defesa de que a Maria era sim uma boa cristã. E aí ele chamou diversas testemunhas de defesa que atestassem isso, incluindo um clérigo, ou seja, um clérigo capelão. Ou seja, tinha ali atestado, inclusive, de um religioso, para falar que ela era sim uma boa cristã e tinha bons comportamentos, conforme o cristianismo. E sobre os objetos que foram encontrados na sua casa, a Maria declarou que ela aprendeu a ler as cartas com um homem que era uma das testemunhas de acusação, mas a Maria Bautista, uma das suas amigas, né, disse para ela não mexer com isso e aí ela não mexeu mais. Então, segundo a Maria, ela ia na casa do Francisco da Juana, sim, para ver as cartas e tirar a sorte, só que quem tirava a sorte nas cartas não era ela, era esse outro homem que fazia parte da acusação. Sobre a corda do enforcado, ela disse que foi uma outra mulher também que tinha pedido para ela fazer um feitiço e que junto com um pedaço de pão molhado em vinho e sangue menstrual, ela iria conseguir o amor de quem quisesse. E aí a Maria disse que chegou a molhar o pão nessa mistura, mas foi meio de brincadeira, né? Assim, pra ver o que ia acontecer. Mas ela nunca achou que esse feitiço ia funcionar mesmo e acabou esquecendo o pão e a corda em uma gaveta lá da casa dela, sem nunca nem terminar o feitiço. Então, no fim das contas, o que aconteceu é que a Maria acabou confessando, né, ter feito esses feitiços, mas ela disse que aprendeu todos eles na casa do Francisco e da Juana, os pais do bebê, e que eles a estariam acusando por algumas desavenças pessoais que agora também aqui não vai dar tempo de explicar todas elas. Então, recapitulando aqui, a acusação de bruxaria, ou seja, a parte da acusação nesse julgamento, tinha todos os elementos principais que caracterizavam a crença em bruxaria na Espanha, que também já tem vídeo aqui, se vocês não viram, não lembram, volta lá o feed e assiste que tá ótimo. Então, essas características seriam o infanticídio de crianças com menos de 1 ano de idade, o vampirismo e a metamorfose animal. Lembra da coruja que Francisco disse que viu sair voando pela janela? Então, essa coruja seria a Antônia Maria metamorfoseada, e foi assim que ela teria conseguido escapar da casa.
Por outro lado, a defesa estava baseada na boa-fé da ré, na sua fama de boa cristã e nas declarações de Maria ter aprendido tudo aquilo na própria casa dos acusadores. Além disso, a Maria também disse que o menino já estava doente dias antes do acontecido. Ela disse que viu o menino com muito catarro, muito congestionado, com dificuldade de respirar, e ela teria dito para os pais levarem o menino a um médico, mas eles não fizeram isso, e esse relato foi confirmado por algumas testemunhas. No fim, a Maria não foi condenada por bruxaria, o que teria lhe rendido uma pena de morte, mas sim por feitiçaria. Ela teve que ficar fora de Madrid por 1 ano e teve que comparecer a algumas missas especiais ao longo desse ano. Uma pena bem mais leve, né? Ela foi inocentada da acusação de pacto demoníaco e do assassinato, então depois desse 1 ano ela pôde voltar para Madrid e seguir a sua vida normalmente. Então, a partir desse relato, a gente consegue ter um ótimo exemplo daquilo que eu estava falando no post anterior a esse, que a Inquisição não condenava 100% dos casos, e se a gente consegue até mesmo fazer uma relação com aqueles outros vídeos sobre o Pierre Delancre e sobre o Salazar, essa busca incessante pela prova do crime, e é uma análise muito mais cuidadosa a partir de 1614, né, que foi ali o relatório do Salazar, em 1614. Esse caso aqui da Antônia Barra Maria é de 1643, então a gente consegue ver nesse processo um processo onde os inquisidores e todos os advogados, eles atuaram perfeitamente conforme as instruções da Suprema. Isso significa que a gente consegue dizer que esses inquisidores, esses juízes, esses advogados, eles não acreditavam em bruxaria? Não, a gente não consegue inferir isso. O que a gente consegue inferir é que eles fizeram uma análise muito cuidadosa das provas que eles recolheram, das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa, e a partir de tudo isso, eles chegaram à conclusão de que nesse caso específico não tinha sido bruxaria, tinha sido uma infelicidade, um acidente assim, né? O menino teria morrido em decorrência da doença que ele já estava apresentando, e a única acusação, a única pena dada a Maria foi por aqueles feitiços que ela teria feito ao longo dos relatos, mas mesmo assim uma pena muito, infinitamente mais leve do que seria a pena de morte por bruxaria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Os casos, os processos, eles são sempre muito complexos. Não dá pra gente colocar uma pecha, né, assim, um padrão, falar bruxaria era isso ou era aquilo. Em todos os processos a gente tem 1001 elementos pra gente analisar. Nesse, por exemplo, a gente tem até rixa entre vizinhos, desavenças, desencontros, tentativas de mudança de vida, então, e feitiçaria no meio disso tudo. A gente tem a crença, né, em bruxaria, porque a gente também não pode afirmar que o Francisco e a Juana, eles agiram simplesmente de má fé, e eles usaram dessa crença em bruxaria para atacar a Antônia ou a Maria. A gente também não pode dizer isso, que eles não acreditavam em bruxaria e que eles, em algum ponto, no meio desse desespero de terem perdido um filho, não tinham de fato acreditado de que a Maria pudesse ser a culpada, ou que fosse realmente a culpada e que ela fosse de fato uma bruxa e ela tinha matado o filhinho deles. Então são muitas variáveis, é tudo muito complexo e a gente tem que sempre olhar para tudo isso com muita calma e com muito método. E é isso que nós, historiadores, fazemos. A gente sempre olha para todos esses processos, para todos esses casos, com os nossos métodos, com as nossas metodologias científicas e a gente tenta fazer o nosso melhor a partir de tudo isso, né? Então é isso. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo alguma dúvida que vocês tenham ficado, alguma curiosidade que talvez vocês saibam e que eu não consegui falar aqui nesse vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau!